Um último resquício da unidade que por décadas deu forma à Iugoslávia teve fim no ano de 2006. Em junho daquele ano, Sérvia e Montenegro se separaram e passaram a formar 2 países independentes. Eu sou o jornalista Diego Brião e o Estação História é uma produção RWCast, que é a central de podcasts do grupo Rádio Web. Te convido para, a partir de agora, relembrarmos a separação da Sérvia e de Montenegro, além da própria Iugoslávia. Antes da separação entre Sérvia e Montenegro, outra desintegração ajuda a explicar o contexto: o fim da Iugoslávia, da qual estes 2 países eram parte. Isto, o fim da Iugoslávia, começa a se efetivar no início dos anos 1990, em paralelo, por exemplo, ao fim da União Soviética, com as formações de novos países a partir da Iugoslávia, que foram Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia e Kosovo, além da Sérvia e Montenegro, que herdaram a missão de dar sequência àquela nação e carregar o nome Iugoslávia por mais alguns anos. Eu tenho um colega, o professor Pedro Aguiar, da Federal Fluminense de Jornalismo, que ele tem muita experiência em cobertura internacional, conhece a Sérvia presencialmente, fala o idioma e reputo como o maior especialista em atuação no Brasil da área. Do que eu posso depreender? A direção do Marechal Tito, ela vem a falecer em 80. O que vai ocorrer depois é uma progressiva crise no modelo de autogestão federal ou de cogestão federal dentro das 6 repúblicas que formam depois o espaço pós-Iugoslávia. Essa é uma das explicações. Não havia mais uma questão solidária entre as regiões produtivas e o governo central, e uma competição entre as regiões. Uma outra possibilidade também é a ascensão de grupos dirigentes locais que vão reforçar a questão chauvinista, incluindo a memória histórica, né? Entre a adesão de uma parte da elite croata à ocupação nazista, que é um negócio muito sério que aconteceu, e também a disputa intra-sérvia entre monarquistas e socialistas. Esse tipo de conflito vai renovar e vai ter uma releitura dos anos 90, mais, diria eu, étnico, religioso, de pertencimento étnico-cultural do que necessariamente ideológico. E aí vai acirrar o chauvinismo. Vai acirrar o chauvinismo também, por exemplo, na questão da Bósnia-Herzegovina, onde a minoria muçulmana vai passar por uma campanha de extermínio. Vai ter um problema seríssimo das relações entre Sérvia e Croácia, que seriam os países centrais para formar a unidade iugoslava. E aí depois vai ter o conjunto de separações da Sérvia, culminando com a separação de Sérvia e Montenegro. Bruno Lima Rocha, cientista político e professor de Relações Internacionais, concedeu a entrevista ao Estação História. No fim de maio de 2006, a população de Montenegro, em plebiscito, aprovou a separação da Sérvia. Pouco mais de 55% dos votantes optaram pelo rompimento com a região vizinha. No dia 3 de junho de 2006, Montenegro declarou a independência em relação à Sérvia. Quando da invasão nazista na Segunda Guerra Mundial, havia 2 forças políticas que defendiam a antiga Iugoslávia. Uma dos partisãos, comandada pelo general Tito, e tinha uma orientação socialista, e a outra dos Chetniks, que eram monarquistas. Esse projeto comum de Iugoslávia acabou sendo vitorioso, o projeto defendido por Tito. E dentro da formação da Federação da Iugoslávia, os 2 países com mais similitude eram Sérvia e Montenegro, tanto que havia o mesmo patriarcado da Igreja Ortodoxa, que era servo-montenegrina, não era um patriarcado separado. Isso é muito importante até para a administração da região. Ocorre também que após a guerra de separação da Iugoslávia, tem a Guerra do Kosovo, que era uma província rebelde dentro da Sérvia, e posteriormente ocorre em relação a Montenegro, a chamada, como a União Europeia estava administrando, a separação de veludo, onde no mínimo 55% da população decide pela separação. Uma interpretação válida é que os montenegrinos queriam acesso aos fundos da União Europeia e não queriam mais a tutela da Sérvia de Slobodan Milošević e seus herdeiros. Uma outra possibilidade também é que seria as desavenças internas alimentadas através da Guerra do Kosovo levou a que a população de origem albanesa votasse em peso como cidadã montenegrina pela separação, e com o arbítrio da União Europeia e a presença da OTAN, aí foi inevitável. Ou seja, se fosse uma província rebelde, não haveria plebiscito, haveria uma guerra civil para tentar se separar, e evidentemente a Sérvia não permitiria.
A Iugoslávia, na maior composição, tinha mais de 250 mil quilômetros quadrados de território. Em comparação com o Brasil, por exemplo, esta área corresponderia ao estado de São Paulo ou do Piauí. Já separadas, a Sérvia, com 88 mil quilômetros quadrados, aproxima-se do que é Santa Catarina, com 95 mil. Já Montenegro, com 13 mil quilômetros, não tem uma área correspondente ao mesmo tamanho de algum estado brasileiro, mas sim, por exemplo, a capital amazonense Manaus, que possui extensão territorial de 11 mil quilômetros quadrados. Este foi o Estação História de número 260. Origens das informações utilizadas ao longo desta edição. Organização das Nações Unidas, ONU, governos de Sérvia e Montenegro, além da entrevista concedida pelo professor e cientista político Bruno Lima Rocha. Grupo Rádio Web. Produção e apresentação Diego Obrião. Edição Mário Melo. Coordenação da RWCast Rafaela Martinez. Gerência de conteúdo Mariana de Freitas e direção de jornalismo Daniela Madeira. Nos principais agregadores de podcasts nas quartas-feiras é possível ter acesso às novas edições. Até a próxima recordação.